né? Deixa eu começar. Boa noite a todos, né? Depois de ver o filme, tá, pessoal? Quem chegou atrasado hoje se deu bem, né? Porque eu passei 2 filmes. Um primeiro filme tinha destacava, né? Vamos dizer, uma teoria a respeito do que é um paradigma. E o segundo filme dava um exemplo do que era um paradigma, que era até com certeza você já ouviu falar disso, né? Desse desenhozinho dos macacos. Se você nunca ouviu, tem alguém que nunca tinha ouvido falar dos macacos, desse negócio do macaco, da banana e da água. Tinha alguém que nunca tinha ouvido falar? Alguém fala, eu nunca ouvi. Fala, eu. Professor, nunca tinha visto esse vídeo. Então, isso é o que acontece. Muitas vezes a gente faz determinadas coisas, a gente pensa de determinado modo, e a gente nem sabe por quê. E quando alguém pensa de uma forma divergente daquilo que a gente está pensando, a gente acaba criticando, falando, poxa, esse cara é maluco, esse cara é louco, esse cara está pensando completamente diferente, né? Ou seja, a gente critica algo que foge do paradigma do nosso conhecimento, do paradigma das coisas que a gente considera certa. Então, isso é muito comum, tá? E o que acontece? Muitas vezes o pesquisador, ele se depara, ele consegue pensar além do paradigma. E você vê pessoas que fizeram isso, pensaram além do paradigma, e na época foram criticadas, né? Tive um exemplo que eu já citei, Galileu Galilei, por exemplo. Galileu Galilei, você sabe, ele descobriu que a Terra girava em torno do Sol. Ele estudando, né, as elipses da Terra, ele falou, não dá, se a Terra faz isso, esse movimento, não dá para o Sol girar e o Sol continuar naquela posição. Então, ele descobriu que a Terra é que girava em torno do Sol e não por cálculo, né, por matemática, por visualização. Ele descobriu e resolveu colocar isso. Só que existia um paradigma na época religioso, um paradigma da Idade Média, que dizia que não. A Terra foi criada primeiro, o resto Deus criou depois. Então, o que aconteceu? Tudo tem que girar em torno da Terra. O paradigma era esse. Na época de Cristóvão Colombo, né, você deve saber, a Terra era chata. Né? A Terra era chata. E aí, olha, você não pode navegar fora desse quadrado aqui, porque se você navegar, o teu barco vai cair no abismo, um abismo sem fundo que existe lá. Né? Quer dizer, então tinham-se paradigmas na época, e as pessoas que quebraram esses paradigmas viraram heróis, vamos dizer. Cristóvão Colombo virou herói. Galileu, ele quase virou herói, mas ele quase foi morto. E o que o Galileu fez? Ele foi lá, escreveu lá, disse que ele estava errado, que ele pensou errado, ele teve um devaneio, foi assim que ele conseguiu se manter vivo. Porque ele foi contra um paradigma da época, e esse paradigma, né, se ele não se retratasse, ele morreria. Tá? E assim vários outros grandes estudiosos que não foram entendidos na sua época e vieram a ser muito tempo depois. Muita gente que morreu pobre, morreu, às vezes, muito mal, sem dinheiro, sem isso, sem aquilo outro, mais tarde descobriram que eram verdadeiros gênios. Por quê? Porque o paradigma daquela época não aceitava aquilo. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Como eu falei, a gente começou a falar um monte de coisa para abrir a sua cabeça, já que você vai escrever, né, para sair do comum, para fazer algo além, vamos dizer assim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro, né, da proposta do seu trabalho, uma série de coisas, e depois a gente vai entrar na parte prática. Né? Eu pedi na aula passada para vocês já fecharem alguns grupos. Todo mundo lembra disso? Hein, Bruno? Você comentou aí, o pessoal lembra? Eu falei, vamos precisar fechar uns grupos para a gente já começar a fazer alguma coisa. Então, mais adiante um pouquinho, vou esperar entrar mais gente, eu vou pedir, tá, os grupos, tá, para vocês colocarem aí no chat, tá? Então, colocarem os grupos, né? E depois eu vou abrir para aquelas pessoas sem grupo, para entrarem nos grupos que tem menos de 5 pessoas. O ideal é que tenha 5, pode ter 6, pode ter 4, tá? Se tiver menos de 4, aí não. Aí eu vou pedir para o pessoal que está sem grupo ainda entrar, tá? O ideal é que tenha 5, 6, beleza? Tá bom? Para a gente poder fazer um trabalho legal e até ter discussão, né? 2 pessoas, 3, fica complicado. Eu acho que é melhor ter mais gente, tá? Então, a ideia, como eu falei, grupos de 5, ideal, tá? Pode ter 6, pode ter 4, tá? Se você não está em grupo, pode entrar, tá? Mas daqui a pouco eu vou pedir para vocês postarem os grupos aí no chat, tá legal? E depois eu vou copiar e vou guardar esses grupos, tá certo? Então, mas vamos continuar da onde a gente parou na aula passada, tá? Que eu vou fechar 2 assuntos primordiais no dia de hoje. Inclusive, eu queria chegar no paradigma, que foi o início, a gente abriu os 2 vídeos de paradigma, para você já começar a pensar sobre isso. E aí a gente já vai falar vai falar do paradigma, tá?
Então, vamos lá. Enquanto isso, vocês podem conversar aqui no chat, tá? Você pode conversar no chat, pode conversar no grupo, tá? No grupo WhatsApp, pode falar pessoalmente né, no WhatsApp com seus colegas, tá? Pode ficar à vontade. Daqui a pouco eu vou pedir os grupos para vocês, tá? Pode, né? Pode aí falar à vontade, aí já tem troca de telefone, tranquilo, tá? Beleza, tá? Fica à vontade, pode fazer da forma que vocês quiserem. O ideal é vocês, né, se fecharem. A gente comentou esse negócio do grupo da aula passada, já preparei vocês, né? Tomara que alguns grupos já tenham se formado. Mas então vamos lá falar um pouquinho sobre a aula de hoje. A gente parou, a última coisa que a gente fez na aula passada, a gente fez um exercício que valia nota, tá? Todo exercício que a gente dá vale nota, tá? Valia nota. Que era esse exercício dessa reflexão sobre os cegos e o elefante, tá? Então a gente teve esse exercício na aula passada, certo? Teve uma aluna manifestou a sua ideia, os 2 alunos falaram a respeito, né? O que achavam, né? Que tipo de conhecimento era esse, o que acontecia? Cada um, né? Cada pessoa tinha uma ideia diferente do elefante. O elefante era um objeto de pesquisa, tá? Porque as pessoas queriam conhecer o elefante. Aí um pegou na tromba, ele achava que o elefante, que ele era cego, ele tocou na tromba, ele viu que a tromba parecia um bambu, né? O outro pegou na barriga do elefante, na lateral do elefante, ele achou que o elefante parecia um muro de tijolos, né? Assim, né? Um muro. O outro pegou na perna, achou que parecia uma coluna, tá? E o outro pegou no rabo, parecia uma cobra, parecia sei lá, um chicote, uma cobra, alguma coisa. Então, quer dizer, cada um teve uma visão diferente do mesmo objeto de pesquisa, né? Por que a gente falou sobre isso? Porque muitas vezes 2, 3, 4, 5 alunos podem fazer sobre o mesmo tema, mas ter visões completamente diferentes. Cada um viu sobre um aspecto o mesmo objeto de pesquisa, tá? Por isso que você às vezes vai na semana acadêmica, né? E você vê às vezes 4, 5 alunos com o mesmo, tá falando sobre o mesmo tema, né? Eu tive a oportunidade de participar de 2 bancas na passada, né? Em que tinham uma tinha 3 trabalhos com o mesmo tema, só que com abordagens diferentes, com visualizações diferentes. E na outra, 2 trabalhos, acho que é de 3 trabalhos de Taguatinga, e outra com 2 trabalhos com visões diferentes sobre a mesma coisa, né? As pessoas estavam vendo, era o mesmo tema, mas tinha um subtema diferente, e um abordou de um jeito e outro abordou completamente diferente do outro. Eram pesquisas bem diferentes. Muitas vezes o aluno fica com medo, ele fala assim, fulano já está falando sobre estratégia, eu não vou falar sobre estratégia porque fulano já está falando. Fulano está falando sobre liderança, eu não vou falar sobre liderança. Mas a questão é o enfoque que a pessoa está dando e o enfoque que você vai dar, né? Eu sempre brinco, né? Porque às vezes você pode ter um enfoque completamente inovador de um assunto muito conhecido. Você, por exemplo, o exemplo do telefone, né? Engraçado, né? Mas como é que surgiu o smartphone? Existia um aparelho chamado PDA, que ele fazia tudo que o smartphone fazia, menos ligava, não era telefone. Aí, 2 anos depois do PDA existindo, alguém teve a ideia, vamos fazer um modem para PDA. Aí o cara fez um modem para PDA, encaixava no PDA, o PDA era do tamanho de um telefone. Ele encaixava, virava um bagulho desse tamanho, assim, pesado, já não dava mais no bolso, né? Era um bagulho grandão, e aí tinha um aplicativo, um software que você fazia ligação usando o modem. Aí alguém pegou aquilo e falou, cara, por que eu não junto isso no aparelho? Em vez de fazer um PDA que seja um telefone, por que eu não faço um telefone que faça tudo que o PDA faz? É a ideia do smartphone. Ou seja, não foi algo completamente inovador, algo que não existia, simplesmente se melhorou algo que já existia e fez muito sucesso, tá? Muita gente acha que, não, você foi uma visão diferenciada de algo que já tinha. Na verdade, poxa, mas foi fantástico aquilo, porque você não conheceu o PDA. Eu tive um PDA, né? Eu tive um PDA que tinha um modem, tá? O que aconteceu? Tinha um PDA que tinha um modem, era um bagulho desse tamanho, eu tinha que levar dentro da pasta, ocupava um espaço, né? Ficava assim com um modem desse tamanho assim, ele era da Compaq, era um bagulho desse tamanho assim, mas fazia tudo que o celular faz. Então, aquele primeiro, né? Se você pegou o primeiro iPhone, o primeiro smartphone que teve por aí, você vai ver que ele fazia, era muito parecido com aquilo, a tela até era igual, vamos dizer, o sistema operacional era muito parecido, né? Porque as pessoas também, até quando você vai... Olha só por que eu estou falando disso. É um paradigma, né? A pessoa está acostumada com aquela tela do PDA e você vem com um negócio completamente diferente, às vezes não vende, porque a pessoa não entende aquilo, né?
Então, até para fazer uma inovação, a inovação ela tem que estar contextualizada dentro de um paradigma, dentro de uma forma de pensamento, a mesma forma de pensamento que as outras pessoas pensam, tá? A mesma estrutura de crença, a mesma forma de pensamento que a maioria das pessoas pensa. A gente vai falar disso mais adiante, mas só para você entender da importância, né? Que muitas vezes você tem o mesmo objeto de pesquisa e tem várias olhadas diferenciadas, várias formas de você ver completamente diferentes aquele objeto de pesquisa. Então, não fique preocupado se você tiver o mesmo tema de um colega. Fique preocupado se o teu trabalho foi exatamente igual ao dele. Aí você fica preocupado, entendeu? Mas se você tem o mesmo tema, não precisa ficar preocupado, não. Tá? Então, vamos lá. Você pode estar se perguntando, professor, tem diferença de monografia, artigo, dissertação, tese? Tem. Tem algumas coisas que são parecidas e algumas coisas são completamente diferentes. Eu queria abordar isso por quê? Porque eu já vi monografia com cara de tese, tá? Já vi dissertação com cara de tese, já vi tese com cara de dissertação, tese... E o que acontece? São padrões que têm semelhanças, mas que têm diferenças, tá? E a ideia é que o aluno saiba para quê? Para ele pegar o trabalho dele e enquadrar no tipo de trabalho que ele está fazendo, tá? Comentei com você que o meu livro, agora eu vou com um comentário pessoal, eu tenho um livro publicado, estou para publicar, vai sair um novo agora, em abril, que eu tenho um capítulo, que é Educação em Pandemia. Esse aqui, não estou fazendo propaganda do livro, porque o livro está esgotado, tá, pessoal? O livro é de 2004, e eu escrevi esse livro. Como é que eu escrevi esse livro? Eu fiz um trabalho, comentei com vocês, né? Eu acho que eu já comentei aqui, fiz um trabalho, uma monografia, no curso que eu estava fazendo, e só que o que eu fiz? Eu fiz sem preocupação. Eu quis escrever sobre o que eu conhecia, sobre o que eu estava aprendendo, sobre o que eu tinha muitas fontes, tá? Só que o que eu fiz? Eu enquadrei dentro do padrão. Qual é o padrão? Ele tem que usar a BNT, tem que ter uma introdução assim, assim, assado, tem que ter isso, tem que ter um problema, eu tenho que responder o problema. Então, eu fiz o trabalho do jeito que me pediram para fazer. Fiz o trabalho daquele jeito, sem muita pretensão, e aí o meu orientador olhou, né, Saulo Barbaralho, olhou aquilo e falou, cara, está muito bom, gostei do seu trabalho, eu vou indicar ele para uma editora. Indicou o meu trabalho, me deu o cartão da editora, mandou o meu trabalho para uma editora, a editora entrou em contato comigo e eu acabei publicando um livro. Tá? Ou seja, às vezes você não tem pretensão nenhuma, não tem expectativa nenhuma e consegue algo, ou seja, você mira no pé e acerta a cabeça, vamos dizer assim. Tá? Mas o que acontece? Trabalha dentro daquilo que você sabe, escolhe um tema daquilo que seja, às vezes, a sua área de conforto, aquilo que você tem acesso, que você conhece, que você já vivenciou. Por quê? Porque vai ficar fácil fazer o trabalho. Você só vai ter que enquadrar no formato, né? E aí a gente vai falar um pouco de formato. Primeira coisa, né? O que é parecido da monografia, da dissertação e da tese e o que é muito diferente. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada caso desse, que são as modalidades de produção acadêmica, tá? A monografia, o artigo é um tipo de monografia também, tá? Mas que segue, além, o artigo ele vai seguir algumas características da revista onde vai ser publicado. Então, por exemplo, se você vai publicar um artigo numa revista, você vai ver que nessa revista você vai pegar o último artigo que for publicado, tá? Vai ler o artigo, vai ver como é que ele está, e vai ler o manual, que normalmente essas revistas têm um manual dizendo que tem que ter X páginas, tem que ter uma introdução assim, assim, assado, tem que ter um resumo em português e inglês, ou em português e espanhol, ou em português e francês, né? Então, ele vai te dar várias características específicas para você publicar aquele artigo naquela revista, mas não vai fugir da BNT. Vai ser a BNT, mas vai ter as características específicas daquilo. É uma monografia que tem, né, essa questão de seguir o periódico, de alguma forma seguir as normas do periódico, tá? Então, vamos falar um pouquinho. A monografia, tá? Normalmente é utilizada em trabalhos de término de curso, TCC, de lato sensu, que são as graduações e especializações. Você tem algumas especializações, como, por exemplo, o MBA, né? O MBA aqui no Brasil ele é lato sensu, lá fora ele é stricto sensu. Então, o MBA aqui é uma especialização. Quer dizer, agora já está virando tudo lato sensu também. No início é que tinha essa diferença, agora é tudo lato sensu. Porque lá era mestrado, né? Master of Business MBA, Administration. Né? Já tem MBS, né? Master Business Security, vi vários já tem. E eu mesmo trabalhei num curso, né, que era Master Public Administration, quer dizer, mestrado em administração pública. Tá? Então, quer dizer, só para você entender
que são siglas americanas que o pessoal trouxe para o Brasil, porque era um curso que tinha uma pegada mais prática, um curso que tinha uma ideia de, olha, você vai ver o conceito, mas você vê como é que você vai aplicar na prática, tá? Então, normalmente, o MBA tem esse fator. A especialização, em geral, está evoluindo para isso, mas começou com os MBA. Você tinha especialização, que era muito acadêmica no início, né? E você tinha um MBA que tinha parte acadêmica, mas tinha parte prática. Isso aí virou vedete. Então, aquilo acabou, isso começou nos Estados Unidos, claro, e acabou mexendo com o formato das especializações também, que apesar de elas terem ainda um viés acadêmico, elas também têm um viés prático, né, que é fundamental para as especializações. Mas o que acontece? O resultado final, normalmente, o projeto final, né, o TCC, é uma monografia, né? É um trabalho monográfico que um estudante faz, algumas instituições trabalham com um grupo de estudantes fazendo, então você vai fazer esse trabalho final e aí vai mostrar, né, o que você aprendeu no curso, ou seja, à luz de tudo que você aprendeu, você vai fazer uma análise de um objeto de pesquisa e vai escrever um texto, tá? Seguindo normas, seguindo uma estrutura, né? Eu sempre brinco, né, pessoal? A gente vai falar, eu vou repetir algumas coisas para você, são importantes. A gente dá um esqueleto para você e você vai rechear o esqueleto, né? Ou seja, eu vou dar o esqueleto aqui, a introdução, aqui é isso, vou te dar a ordem para você fazer, por exemplo, a introdução é a última coisa que você faz. É a primeira coisa que aparece no teu trabalho, mas é a última coisa que você vai fazer. Por quê? Porque é mais fácil montar a introdução depois que você já colocou tudo. Que você vai ter que falar do que você vai abordar, que você não abordou ainda, né? Vai ter um certo resumo do tipo de pesquisa que você fez, que você não fez ainda. Então, você deixa a introdução para o final. É um exemplo que eu vou dar para você. É importante, tá? Não começa a fazer a introdução, porque você vai refazer, tá? Eu vou te adiantar. E professor, tem como ser assim, por exemplo, vou te dar até uma dica. Quando o aluno vem para mim, né, já fui orientador de vários alunos, aqui no CEUB ainda não, mas eu vou ser. O que acontece? Eu recebo um trabalho de um aluno que já fez a introdução está muito bonitinha, eu já acho que não foi ele que fez o trabalho, tá? Porque tem alguma coisa errada, porque a introdução você faz no final. Para ela ficar, se você fizer no início, provavelmente ela não vai estar legal. Então, quando vem um trabalho para mim, eu estou orientando alguém, o aluno já vem com a introdução prontinha, eu viro para o cara, quem é que está fazendo o trabalho para você? Por quê? O certo não é esse. Você só consegue fazer a introdução decentemente quando você já está com o trabalho quase pronto ou pronto, né? O ideal é você fazer quando o trabalho está pronto. Porque vai ter uma série de coisas que você vai colocar na introdução que você ainda não sabe, você não colocou ainda. Você tem uma metodologia, você testou a hipótese, você sabe se a hipótese está funcionando, não está. Quer dizer, como é que você fez a introdução bonitinha? Tem alguma coisa errada, né? Então, abre o olho, viu, pessoal? Abre o olho, já estou dando umas dicas para você, tá? E o artigo, às vezes, pode ter um caráter periódico. Como eu falei, ele tem que se adequar às normas do periódico. E, às vezes, você, por exemplo, tem pessoas que escrevem periodicamente para determinadas revistas, tá? Então, há um caráter periódico. Por exemplo, a revista que eu escrevi de gestão pública, tem gente que é escritor toda semana, todo mês, o cara está lá. Todo mês o cara está lá, ele escreve um artigo para lá, ele já é meio que habitué. Então, ele está escrevendo sempre um artigo científico para aquela revista, tá? Vamos lá, outra coisa. Dissertação. A dissertação, ela é o trabalho final do mestrado, tá? Então, o mestrado acadêmico, stricto sensu, ele termina com uma dissertação. A monografia é igual à dissertação, professor? Não. A dissertação é um pouco diferente da monografia. Ela tem um nível um pouco mais, como é que eu posso dizer? Ele tem um nível de detalhe, de pesquisa um pouco mais profundo. Enquanto com uma monografia, às vezes você tem só uma pesquisa biográfica, nunca numa dissertação você pode apresentar só uma pesquisa biográfica. Você vai ter que ter, além da pesquisa biográfica, alguma pesquisa de campo, tá? Então, a pesquisa biográfica você vai ter em todas, tá? Que é o referencial teórico, mas, além do referencial teórico, você vai ter uma pesquisa de campo, com instrumento, com aplicação, com amostra, né? Ou uma pesquisa, né? Um estudo de caso. Você vai ter alguma coisa que você vai associar à pesquisa biográfica. Alguns tipos de monografia também você só tem biográfica, mas ele vai ter que dar um foco diferenciado, né? Porque não vai ser só copiar um bolão de texto e colocar lá. Eu tenho que ter um foco. Por que eu estou fazendo isso? Né? O que eu estou querendo provar ao fazer isso? Né? Então, isso tudo você tem que pensar. O ideal é que a monografia também tenha, que ela vá ter o instrumento, vai ter os dois tipos de pesquisa, uma pesquisa exploratória e uma pesquisa biográfica que vai estar definida no referencial teórico. A gente vai falar mais disso
a posteriori. Mas só para você entender que a dissertação ela vai num nível mais profundo que uma monografia de graduação e especialização. Vou te dar um exemplo na pele. Eu fiz monografia de graduação, fiz monografia na especialização que eu fiz gestão estratégica, tá? E fiz outra, né, monografia no meu MBA executivo em negócios financeiros que eu fiz na UNB, tá? E o que aconteceu? Foram trabalhos bem parecidos, tá? Em 2 deles eu usei até o mesmo tema, foram trabalhos parecidos. No MBA não, eu usei um tema diferenciado, bem diferenciado, por sinal. Agora, a minha dissertação, eu não usei nenhum dos temas que eu já tinha usado, e o nível de profundidade da pesquisa, tanto exploratória quanto do referencial teórico, foi assim, dá para fazer umas 3 ou 4 das outras, tá? Para você ter uma ideia do nível, tá? Para você ter uma ideia, a outra eu fiz com o pé nas costas trabalhando. Eu fiz a dissertação trabalhando, eu quase morri, porque eu escrevia, dormia 2 horas por noite, 1 hora só, eu tinha que escrever muito para poder fechar aquele tema, tá? Então, é um trabalho bem diferenciado, tá? Eu tinha uma professora lá desse curso que ela falava para ela que ela casou 2 vezes, né? Ela falou que perdeu o primeiro casamento com a dissertação de mestrado e perdeu o segundo com a tese de doutorado. Ela falava assim para mim. E aí, quer dizer, só que ela falava brincando, mas foi sério, ela fez isso mesmo. O que aconteceu? Ela se dedicou muito ao trabalho, quase não dormia, etc., e o marido não aguentou, né? E o dela foi seguido, né? Ela fez a dissertação, no ano seguinte estava fazendo um doutorado. Quer dizer, acabou de fazer o mestrado, foi fazer o doutorado, ou seja, para a vida pessoal dela foi o fim, né? Até hoje ela é minha amiga no Facebook, a gente troca. Ela é uma pessoa muito engraçada, eu gosto muito dela, mas ela falou isso aí, foi sério, por quê? Porque a verdade, o trabalho tem um nível de profundidade tal que o teu orientador te exige muito. E, né, você tem que atender o orientador para poder passar, né? Então, é um nível muito mais profundo de trabalho do que uma monografia de graduação ou de pós-graduação. Pós-graduação, um pouquinho, né, ela tem um foco mais no trabalho, ou seja, normalmente você tem muito da pesquisa exploratória também, mas ela é bem diferente da dissertação. A dissertação, ela tem, apesar de todas elas estarem na BNT, você tem um grau de exigência muito maior, tá? E, é claro, a que é mais exigida de todas é a tese. A tese, além do fato de você dar um olhar novo, a ideia é que você traga algo de inovação com a tese, ou seja, que você agregue algum conhecimento. A dissertação, se você agregar algum conhecimento, é legal, né? Mas ela não é exigido que agregue. A tese, a ideia é que você traga alguma coisa, ou seja, que você tire uma conclusão meio que inédita, meio que diferenciada a respeito do teu trabalho, e não algo mais do mesmo, né? Então, a tese ela requer um estudo muito maior, muito mais aprofundado, e que, claro, além de ter um estudo mais aprofundado, requer que o pesquisador viva aquele momento, que não seja assim, que não faça parte da vida dele, mas que ele viva aquilo, que ele respire aquilo, para poder achar algo que os outros não acharam, né? Então, eu sempre brinco que o cara que faz a tese ele é quase um cientista, né? Ele chega a um nível de quase de cientista, porque o cara tem que descobrir algo novo, né? Descobrir algo novo nos tempos que a gente vive não é tão fácil assim. Mas a inovação não é algo completamente novo, completamente inédito. Ela pode ser uma coisa nova a partir de algo que já existe. Por exemplo, como eu falei, o smartphone. O smartphone foi uma coisa nova que partiu de algo que já existia, do PDA, mais um modem, né? Então, pegaram 2 coisas, juntaram numa coisa só e virou o smartphone que a gente conhece hoje. Então, não foi uma inovação assim, eu tirei um coelho da cartola, não existia nada, né? E eu tirei um coelho da cartola. Não, se baseou em um estudo e, a partir daquele estudo, se chegou a uma nova conclusão. Eu gosto muito de usar o exemplo do smartphone. Então, a tese é mais ou menos assim. O que você vai fazer no curso não é uma tese e não é uma dissertação, você vai fazer uma monografia. Então, o nível de exigência da monografia é menor. Aí você pode estar assim, ufa. Ou então você pode estar assim, poxa, professor, eu estava querendo fazer uma tese. Calma, vai chegar a sua vez, tá? Vamos por partes, né? Não queira dar um passo maior do que as suas pernas, tá? O tempo que você tem não dá para você fazer uma dissertação, nem para você fazer, muito menos fazer uma tese, tá? Mas dá para fazer uma monografia com o pé nas costas. Você vai fazer rápido a monografia, e mais rápido ainda no artigo, né?
uma monografia em formato de artigo. Por quê? Porque ela, na verdade, ela está abordando determinado tema, né? E não vários temas, e não o estado da arte. O estado da arte, a gente vai falar disso. O estado da arte é quando eu pego todos os principais autores de determinado tema, de determinado assunto, e trago para o meu trabalho. Dissertação e tese, às vezes você tem estado da arte, que é muito difícil, né? Mas às vezes o cara consegue. Então, são aqueles calhamaços de páginas, sim. O cara traz a opinião de vários autores, né? E aí usa a pesquisa dele para colaborar com a ideia de alguns, né? E para também não colaborar com a ideia de outros. Então, a minha pesquisa comprova as ideias de fulano de tal, já são contrárias às ideias de Beltrano, não sei o que lá. Então, por isso que você trabalha com as duas, a pesquisa exploratória e, ao mesmo tempo, que o referencial teórico. Para quê? Para você refutar ou aceitar. E aí você discute junto com os autores. É uma palavra bonita, mas é verdade. Você usa uma discussão, você cria uma discussão com os autores. Posso fazer isso na minha monografia? Pode. Não é errado fazer. Mas o nível de aprofundamento que você vai usar, com certeza vai ser um nível, espero, né, menor do que de uma dissertação ou do que uma tese, que com certeza tem um nível de aprofundamento maior. Aí você vai dizer, professor, por exemplo, eu assisti agora, na última semana acadêmica, a apresentação de um colega de vocês, que eu recomendei para ser publicado em livro. Eu fiz a recomendação, porque foi um trabalho magistral. O cara realmente se dedicou muito àquilo. E falou sobre um tema que ele conhecia. Então, eu mesmo recomendei, que eu falei, cara, esse trabalho está muito bom. Eu vou recomendar, inclusive, para você transformar num trabalho, né, bibliográfico, num livro. Tá? E aí, ou seja, o que fizeram comigo, eu achei um aluno lá do CEUB que tinha feito um trabalho muito bom mesmo. Tá? Eu gostei muito. Não tinha nada a ver com o meu tema, mas era de uma área que eu conheço. E quando eu li o trabalho do cara, eu falei, cara, está estado da arte. O cara ele usou de uma forma bem objetiva vários autores e fez a discussão entre os autores, ou seja, tal autor pensa isso, outro autor pensa aquilo, o outro, por outro lado, é mais favorável à ideia de fulano, outro... Então, ele fez uma discussão que, assim, foi brilhante a discussão dele, achei fantástico, como poucos trabalhos que eu vi. Então, eu vou dizer, eu posso ter um trabalho assim, professor? Pode, mas calma. Eu falei para você que, às vezes, acontece, mas não, o ótimo é inimigo do bom. Às vezes, a pessoa quer fazer um trabalho desse e não consegue fazer nenhum. Começa devagar, começa fazendo o que dá para você fazer. Tá? Não mira muito alto, porque a bala pode cair na cabeça. Eu sempre brinco nisso, mas é verdade. Diz o cara que quer fazer um super trabalho e não faz trabalho nenhum. Né? Não, eu vou fazer o que dá para fazer nesse tempo que eu tenho. O melhor possível nesse tempo que eu tenho. Tá? Isso é muito importante, por isso que eu comecei o nosso curso falando sobre isso. Porque eu já vi muito aluno morrer na praia. O aluno quer fazer algo tão bom, tão bom, tão bom, e ele não faz nada. Inclusive nessa disciplina que eu já dei em outra faculdade, o cara, do início, o cara começou cheio de gás, queria fazer não, que eu vou pesquisar isso, eu vou entrar não sei o quê, eu vou fazer, eu vou acontecer, não sei o quê. Final, acabou o prazo, o que ele fez? Nada. Reprovado. Né? Acontece, viu, pessoal? Não tem jeito. Por isso que eu falo para você, cara, queira entregar um trabalho sem plágio, faça, tá? Eu te ajudo no que puder para você fazer o teu trabalho, mas entrega alguma coisa. Não fica sem entregar nada, não, porque se você não entregar nada, eu não posso te dar nota nenhuma. Entendeu? Aí não tem jeito, tá? Então, estou falando isso. Estou falando por quê? Porque eu já vi acontecer, já aconteceu comigo. Eu odeio reprovar aluno, tá? Eu não gosto de reprovar aluno. Mas eu não tenho como aprovar alguém que não faz nada, não fez nenhum trabalho, né? O trabalho é a nota principal, eu não tenho como aprovar. Ah, mas eu me dei bem na prova, mas a prova tem um peso menor. Nessa disciplina tem um peso menor, entendeu? Então, estou explicando. Já acho que é a segunda vez que o professor já falou sobre isso. Mas tinha menos gente, agora tem mais gente, tá? Então, vi que saiu um bolão de gente, né? Tinha um bolão de gente aqui na sala, saiu um bolão de gente. Então, eu vou fazer uma presença, hein, de surpresa, hein, pessoal? Estou vendo aí que tem um bolão de gente aí que fugiu da sala, ó. Ah, professor, fugi para estabelecer o grupo. Tudo bem, mas não foge da sala, não. Fica na sala, usa o WhatsApp, abre uma outra janela, né? Abre o teu browser, abre uma outra janela, mas não sai da sala, não, entendeu? Não sai da sala, não, tá? Professor, Ou não? Só uma dúvida aqui em relação aos grupos. Quantas pessoas mesmo? 5. São 5 no máximo? Se tiver 6, tudo bem. Pode ser 6? Pode ser 6, tá? Beleza, valeu. Se ser 4, a gente discute, né? 4, vai ter a possibilidade de alguém entrar. 6, pode ser, sem problema nenhum, tá? Beleza. Beleza? Valeu. Nada. Continuando aqui, pessoal. Então, a gente já falou, né, as modalidades, agora vamos falar um pouquinho de cada modalidade.
Cadê? Então, semelhança. São produções acadêmicas de final de curso. Todas elas o aluno faz no finalzinho do curso dele. Todas elas ele faz lá. Ele só termina o curso se ele fizer. Você só vai terminar seu curso de administração se você apresentar a sua monografia. Se você não apresentar, semestre que vem você vai estar aí. Ou seja, faz parte, né, isso aí é norma do MEC, não é norma do CEUB, faz parte, um trabalho de final de curso, ele faz parte vamos dizer, da ementa de administração. Ele tem que ter, não tem como não ter. Tá? Podem ser feitas análises, reflexões ou críticas de determinado assunto. Então, tanto na monografia, na dissertação ou na tese, eu posso analisar um assunto, eu posso refletir sobre o assunto à luz de vários autores, ou eu posso criticar, eu posso discordar, o que é muito difícil, tá? Até hoje eu peguei, olha que se você pegar e botar no meu nome na internet, você vai ver que eu já fiz orientação a rodo, muita gente mesmo, tá? Tem meu nomezinho lá. E eu, nesse tempo todo fazendo orientação, pouquíssimos trabalhos eu vi de trabalho de crítica. Normalmente eu vi trabalho de análise, de reflexão. Eu acho que são 2. Eu vi críticas bem feitas, realmente é uma coisa. Eu vi uma tentativa, mas o cara desistiu, porque o orientador dele fez ele mudar de ideia, porque ele estava criticando, mas não estava tão embasado para criticar. Só 2 trabalhos eu vi, realmente o cara criticou, e criticou assim, ponderadamente, criticou usando realmente outros autores, à luz de teoria, ou seja, criticou cientificamente, o que para mim é o mais bonito. O trabalho mais bonito é aquele que você tem uma crítica científica, mas é muito difícil fazer. Muito difícil fazer, e às vezes você não tem tempo para fazer. Tá? E fazer mal feito crítica é a pior coisa que você pode fazer num trabalho de monografia. Ou faz bem feito ou não faz. Faz análise, faz reflexão, mas não faz crítica. Tá? Vou dar um exemplo para você. Um certo físico brasileiro resolveu criticar Albert Einstein. Fez um trabalho criticando Albert Einstein. A crítica dele foi super condenada. Ele era um cara super famoso nos anos 80 e quase sumiu por causa disso. Que ele fez foi tentar fazer uma crítica, só que precisava de um pouquinho mais do que ele colocou, e aí pegou muito mal, tá? na comunidade científica. Às vezes acontece. Tá? Então, né? Agora já teve caso do cara criticar e se dá bem. Né? Por exemplo, teve um grande autor aí que criticou um formato de criptografia, se deu muito bem, ficou rico, né? Ganhou prêmio, caramba, mas só para você ter uma ideia, né? Porque agora a questão tem que fazer bem feito. Crítica, você tem que fazer bem feito, porque quando você critica alguém, você abre a possibilidade da pessoa e outros te criticarem também, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com crítica. Eu sempre digo para os meus alunos, se você está fazendo um primeiro trabalho, na medida do possível, pensa bem antes de criticar, evita a crítica, tá? Porque você tem que ter muita base para poder criticar, e nem sempre, para criticar um autor, né? E nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, tenha cuidado quando for criticar. Eu até costumo desestimular que a crítica, né? A crítica é a crítica construtiva, mas a crítica você não está concordando com aquele trabalho por algum motivo, né? E você tem que estar bem embasado para dizer por que você não concorda, tá? E se você não explicar muito por quê, o teu trabalho não chega no final, né? Porque você precisa fechar. E eu acho isso errado, você não pode ter achismo. Então, é errado por causa disso, é errado por causa daquilo, é errado por causa daquilo outro. Então, e para afirmar, né? Volto a dizer, vi 2 trabalhos muito bem feitos, só 2. Em vários anos que eu faço isso, tá? Desde 2009, eu sou chamado para orientar aluno, para fazer, e mais precisamente em 2011 eu fiquei com uma turma inteira para fazer isso. E olha, eu vou te falar uma coisa, os poucos que eu peguei que tinha crítica, eu conversei com o aluno e vi que a crítica estava muito na ideia dele, né? E não tinha muito respaldo para criticar, e eu desestimulei, porque acontece, muitas vezes, se não tiver embasado, você não vai chegar no final, eu sempre brinco assim. Possui um foco de interesse, usa um processo sistemático, tem um orientador e segue um projeto. Todos esses trabalhos têm um orientador, tem alguém que é corresponsável com você pelo trabalho. Então, se o trabalho estiver ruim, não é só você que vai ficar mal na fita, o orientador fica mal também. Então, o orientador não gosta de apresentar trabalho ruim, né? Então, normalmente, aí você vai dizer assim, professor, o meu orientador pediu para fazer X, mas eu não quis fazer X,
fiz Y. O que o orientador vai fazer? No relatório final dele, ele vai colocar isso. Já teve aluno que não passou por causa disso, tá? Então, só para você entender, ele não vai discutir com você, ele não vai brigar com você, ele não vai, sabe, ele vai falar uma vez, duas, mas eu quero fazer assim, tá bom. E aí, no relatório final, ele vai dizer, o aluno recusou-se a atender determinadas orientações, tá? Normalmente, ele não passa. Tá? Já estou te abrindo a verdade, como é que funciona, tá? A ideia é o quê? O que o orientador falar, se você não concorda, discute com ele, até chegar no meio termo, tá? Você não precisa concordar, mas procura fazer, tá? Procura fazer. Por quê? Porque o orientador ele vai ser o principal responsável pela sua aprovação ou pela sua não aprovação, tá? Os outros caras da banca podem ajudar numa coisa ou na outra, mas dificilmente, né, quando o orientador pede para não fazer X ou não faz Y, ele passa. É muito difícil. Por isso que eu até brinquei com você, falei assim, eu vou orientar muita gente. Agora, se você já tiver orientador, segue o que ele está falando. Esquece o que eu falei, segue o que ele... Porque eu tenho uma forma de fazer, tá? Dentro do processo científico. E talvez tenha um pouco, uma diferençazinha. Faz a diferençazinha. Não faz, entendeu? Eu vou te dar uma ideia geral. Ele talvez seja mais específico para o tipo de trabalho que você quer fazer. Procura seguir sempre o orientador, né? Eu vou te dar em linhas gerais, né, que o nível de aprofundamento da disciplina é esse. A ideia é ajudar você a fazer, mas o orientador é que vai fazer junto com você o trabalho. Então, ele é corresponsável pelo seu trabalho. Se você plagiar, é o nome dele que está junto com o seu. É bom você saber disso, né? Não é só, professor, vou me arriscar, porque eu não tenho tempo. E ele bobeia, o nome dele está junto com o teu. Se o teu trabalho tiver plagiado, o que eu fiz? O que eu orientava, eu passava uns sisteminhas que tem aí, que você vai ver no final da disciplina, eu vou te mostrar os sisteminhas. Eu rodava o sisteminha, tem um que é gratuito. Você entra num site, coloca o trabalho lá, ele varre o trabalho todo e coloca do lado. Ele vai fazer aquele negócio no Word, né? Isso aqui eu achei em tal lugar, e coloca o link. Isso aqui eu achei em tal lugar. Isso aqui eu achei em tal lugar. Se tiver mais de 20% do trabalho achei em tal lugar ou está igualzinho, é plágio. Plágio, tá? É crime. Tá? Então, o que acontece? No mínimo, o cara não passa, é forçado a fazer de novo. Tá? No mínimo. E aí você fala, mas eu não vou fazer, não. O cara vira para o orientador, o cara vai encarar. Eu não vou fazer, não. O que o orientador faz? Trabalho, foi verificado o trabalho, que havia alguns trechos com plágio. Pum, acabou, você não vai passar. Entendeu? Estou te falando para você entender como é que funciona a mecânica. Segue o orientador. O orientador ele é corresponsável por você, pelo teu projeto. Tá? O processo é sistemático, você tem uma forma de fazer. Lembra que eu falei para você? A introdução é a última que você faz. Você não começa pela introdução, porque você vai ter que reescrever ela todinha. Existe uma forma de você fazer que a gente vai ver aqui. Eu vou dar os capítulos, você vai ver o que eu faço primeiro. Primeiro você vai achar o tema. Depois você faz o objetivo. Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Objetivo geral, depois objetivo específico. Depois você vai pensar como é que eu vou responder, o que eu preciso fazer para responder esse objetivo geral, o que eu preciso fazer para responder, ao contrário, o que eu vou fazer para responder cada objetivo específico. Ao responder todos os 3 objetivos específicos, eu estou respondendo geral. Então, quer dizer, eu vou fazer o caminho inverso da análise para você poder analisar o seu próprio trabalho e saber se ele vai passar ou não. Né? É o cheque, né? É a checagem. Eu vou te mostrar. Você sabendo como é que faz a checagem, o que você vai fazer? Você vai ver o problema e já vai corrigir. Você não vai nem passar para o orientador com problema. Você já sei que não está legal. Né? Tem aluno, a gente tem qualquer coisa, mandei para o orientador porque ele se vira. Não é verdade? Isso também está errado. Por quê? Porque se você trabalhasse, o orientador só acertasse, só ajustasse, o teu trabalho ia ficar bem melhor. Né? Então, uma série de coisas que a gente vai falar, tá? Mas eu já gosto de tocar no assunto agora, para quando a gente chegar lá, você... não, já ouvi isso aí, vou fazer assim, beleza. Então, deve sempre utilizar uma linguagem objetiva e impessoal. O que você vai fazer? Você não vai falar, eu fiz isso. Não. Observa-se isso, terceira pessoa, né? Observam-se determinados fatores, tá? Observa-se isso. Você nunca vai usar eu fiz isso, eu verifiquei isso, a minha equipe verificou. Não, é terceira pessoa. Você não pode estar incluído no texto. Se você estiver incluído no texto, você não está usando a norma correta, não está escrevendo de forma correta. Tá? Então, trabalho monográfico, dissertação, tese, tem que estar em terceira pessoa, tem que ser
impessoal. Você não pode se incluir. Conforme observei, não. Conforme observa-se em tal procedimento, se vê isso, isso, aquilo. A gente vai ver isso, mas isso é fundamental, tá? Tem que estar enquadrado nas normas de formatação, na ABNT ou em outras normas elegidas pela faculdade, no nosso caso é a ABNT. Estrutura de conteúdo a ser seguida, existe uma estrutura mínima, né? Você vai ter que seguir. Ah, professor, está faltando um capítulo. Aí você vai falar, teu trabalho é um estudo de caso? O estudo de caso tem um padrão, né? Ah, uma pesquisa exploratória, pesquisa biográfica, tem outro padrão. Ou seja, algumas coisas elas são mais afetas a determinado tipo de trabalho e menos afetas a outro tipo de trabalho, tá? Agora, a ideia é que a estrutura geral ele contemple, ou seja, tem a estrutura mínima que a gente chama, tem que ter aqueles capítulos de uma forma mínima, senão, né, não tem como ser considerada uma monografia, tem que ter aquele formato. Volto a dizer, pessoal, formato não engessa o que você está pensando, tá? Formato é uma forma para outros entenderem o que você pensou. Eu sempre falo isso, tá? Tem um autor que os alunos adoram, que a gente vai falar sobre ele provavelmente na aula de hoje, que ele fala uma coisa que ele é super mal interpretado, né? E depois eu já li o livro dele, tá? Ele fala, como é que é? Esse monstro que é a ciência esse monstro, uma coisa assim. E ele fala de aspectos de trabalhos científicos. E os alunos adoram, porque eles ouviram falar, eles não leram o livro dele. Quando você lê o livro dele, você vê que ele pensa numa coisa completamente diferente do que as pessoas falam, né? Ele fala em anarquia, fala em processo, metodologia anárquica. Aí o aluno fala, eu vou fazer de qualquer jeito, porque o fulano falou, base, conforme fulano não falou isso. Você ouviu alguém dizer, você não leu o trabalho dele. Eu li. Então, o cara não fala isso. Ele fala que você tem que sair do modelo padrão, né? Mas o modelo padrão de quê? De análise, um modelo padrão de coleta de dados, né? Ou seja, porque às vezes, se você usar a mesma lente, você vai ver a mesma coisa, né? A ideia é você ter a mesma lente na hora de você se expressar, mas na hora de você analisar, de você chegar a uma conclusão, você tentar ser um pouco inovador, né? Tentar usar uma ferramenta baseada em outra ferramenta, mas que você fez uma coisinha a mais. De repente, você juntou uma pesquisa quali com uma quant, né? Você fez a quali, identificou uma série de pontos, fez a quant para confirmar esses pontos. Então, quer dizer, você está usando alguma coisa a mais. Em vez de usar só uma metodologia, você está usando duas, está usando três. Entendeu? Isso é importante, é interessante, dá um viés inovador para o teu trabalho, mas a forma de você se expressar é um padrão, é como se fosse uma linguagem. Se você fugir da linguagem, a pessoa não entende, o teu trabalho é ruim. É mais ou menos assim, tá? Então, vamos lá, voltando, né? Então, esse trabalho ele tem, né, uma formatação, uma estrutura a ser seguido, e normalmente é uma revisão de literatura, ou seja, toda pesquisa, independente dela ser uma pesquisa exploratória ou não, você vai ter que basear ela em alguma coisa, ou seja, vai partir de alguma coisa. A revisão de literatura, o que você vai fazer? Você vai abordar os conceitos que você vai estar abordando, você vai falar sobre eles e o que os autores acham desses conceitos. Então, você vai explicar para uma pessoa que seja leiga, que não entenda nada, à luz dos autores que você pesquisou, o que é cada coisa, e depois você vai abordar aquelas coisas na tua pesquisa exploratória, tá? Então, a revisão de literatura nada mais é do que você falar do teu trabalho, só que no viés dos autores, ou seja, com óculos dos autores, né? E as pessoas vão entender e vão falar, pô, legal, bacana, não sei o quê. Ah, então eu sei o que é isso. Aí, quando ele lê na pesquisa, porque a gente pesquisou isso, ele, sei o que é, porque eu já li na revisão de literatura, tá? Essa é a ideia. Então, aqui são as semelhanças, agora as diferenças, tá? Então, vamos às diferenças, tá? Diferença principal. Quanto à justificativa ou relevância do trabalho para a área. Enquanto com uma monografia você está simplesmente dando foco, né? Você se dá um highlight, você está destacando determinada coisa do teu objeto de pesquisa, tá? Numa dissertação, você está destacando alguma coisa e colocando mais alguma observação que vai ou contrapor aquilo ou vai colaborar com aquilo. Já numa tese, você está trazendo algo novo, você está trazendo algo que não foi visto ainda, ou que alguém colocou na sua pesquisa que precisava ser visto e ele não fez, porque era uma coisa mais demorada, e você pegou aquela frase e resolveu pesquisar sobre aquele tema que tinha pouca coisa sobre, né? E você pegou um viés completamente diferente.
isso é exigido na tese, se busca isso na tese. Tá? Numa dissertação, você pode trazer algo inovador, mas não se requer isso. Não é necessário isso. Tá? Numa monografia, claro, isso não é necessário mesmo, não é requerido isso. Ah, mas professor, quero trazer isso. Beleza, mas lembra, traz certo. Se trouxer errado, você vai ser avaliado por isso. Eu sempre brinco, né? Se você não fala nada, né? Se você não falou nada, você não vai ser criticado. Quando você fala, aquilo que você fala pode servir de crítica. Então, a ideia é falar o que você precisa falar. Não fale além. Se você falar além, você vai ser criticado naquilo. Se não estiver correto, você vai ser avaliado por aquilo. Tá? Então, a gente fala sobre isso. Por isso que a gente gosta de enquadrar os trabalhos onde eles são. É necessário um nível de aprofundamento maior nas dissertações e, principalmente, maior ainda nas teses. Enquanto que eu falei para você, na dissertação, eu tenho quase que chegar no estado da arte, ou seja, eu tenho que pegar o que os grandes autores falam sobre aquele tema. Numa tese, eu abordo o que os grandes e o que outros autores dissidentes falam. Né? Na dissertação, eu posso abordar também. Mas, por exemplo, aqueles caras que são referência, se eu esquecer um numa dissertação, o meu orientador pode me mandar refazer, pode mandar fazer outra coisa. Numa monografia, não. Você escolheu 2, 3 autores. Às vezes tem 5 principais. Você escolheu 2 autores principais, tá bom. Entendeu? Você conseguiu abranger o que se queria. Numa dissertação, não. Você tem que pegar os principais autores, o grupo de principais autores e colocar. Numa tese, os principais autores a favor, os principais autores contra, e uma opinião que vai chegar na tua pesquisa que pode ser favorável a um, pode ser favorável ao outro, ou pode ser o que se quer na tese, algo completamente novo. Tá? Então, só para você entender o nível de aprofundamento. Níveis de ineditismo dos assuntos. A monografia não é necessário. A dissertação tem um certo grauzinho de análise, ou seja, você vai analisar alguma coisa nova, algum ponto novo que não se abrangeu. E na tese, um alto grau de análise, proposição e discussão. Você está propondo algo completamente novo, uma ideia completamente nova que surgiu da tua pesquisa. Às vezes alguém na tua pesquisa falou, outra pessoa colaborou, você foi num autor, viu que é possível e começa a descrever na tua tese. Tá? Então, a tese, ela tem... Eu estou fazendo a minha, tá, pessoal? Por isso que eu estou entendendo de tese, né? E, tipo assim, eu estou fazendo devagar, tranquilo, né? Assistindo como ouvinte, como eu falei para vocês. Então estou bem relaxado. Porque eu sei que quando eu entrar para valer, eu vou ser exigido. E, ao ser exigido, né, eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que eu faço hoje. Então, estou me preparando para isso, né? Porque a dissertação, eu acho, tá? A monografia, trabalho monográfico de pós de graduação, você faz trabalhando tranquilo. A dissertação é muito difícil você fazer. Eu consegui fazer, mas me deram licença, me deram um mês de férias, mais as minhas férias, foi assim eu consegui terminar. Foi muito difícil mesmo. Agora a tese, esquece. Você vai ter que parar e ficar só por conta disso. Eu não conheço ninguém que continuou trabalhando e foi fazer uma tese. Conheço alguns que fizeram dissertação, mas a tese é o cara continua trabalhando. O cara normalmente sai como pesquisador. As empresas pagam ele para ele ficar só fazendo isso. Tá? A verdade é essa. Por quê? Porque sabe que demanda muito da pessoa. Demanda demais. Demanda estudo, demanda conversa, demanda pesquisa, demanda produzir, que não é fácil. Produzir não é fácil. Tá? Então, ou seja, demanda muito da pessoa, demanda demais. Então, é muito difícil o cara trabalhando conseguir fazer a tese. É muito difícil. O ideal é que o cara consiga uma licença, alguma coisa especial para isso. Tem empresas que pagam para o cara ser pesquisador, é o ideal, porque melhora a qualidade, aquela tese também vai ser conhecida, né? É indiferente do cara que vou fazer de qualquer maneira que eu quero passar. Na tese é difícil, tá, acontecer isso, porque o orientador fica no seu pé, porque a instituição fica no seu pé, então, quer dizer, é difícil acontecer isso, tá? A dissertação já tem isso, o orientador te exige para caramba, entendeu? A verdade é essa. Na tese, poxa, o nível de exigência é muito maior. A monografia de dissertação, não necessariamente... Eu vou pedir o grupo daqui a pouco, viu, Pedro? Eu vou pedir todo mundo que não tem grupo, vou perguntar, e aí quem quer entrar em qual grupo, tá legal? Estou dando um tempinho, acho que vou esperar 10 horas, falta um minuto, né? Aí eu vou pedir. A monografia de dissertação não necessariamente precisam fornecer novos conhecimentos, 10 e 10, eu acho, 10 e 10. Mas é desejável que a tese os traga, tá? A tese deve ter um maior grau de inovação que a dissertação e muito maior que a monografia. Ou seja, essa frase aqui eu estou invertendo, só para você entender, porque isso aqui ele é fundamental, tá? Por isso que eu estou colocando de outra forma aqui para você não esquecer, tá? Quanto ao nível de testagem de hipótese, tá?
maior profundidade da pesquisa empírica nas teses, um pouco menor na dissertação e significativamente menor a exigência do teste de tese, de hipótese, né? Teste de hipótese na monografia. Ou seja, você vai testar a tua hipótese, mas assim, beleza. A dissertação, eu levei um tempão para conseguir testar a minha hipótese, tá? Tive que usar SPSS, tive que fazer um bolão de estatística, fazer um bolão de coisa, um bolão de pesquisa, tive que não conseguir a amostragem, tive que fazer outra pesquisa para juntar a amostragem. Cara, não é fácil, a verdade é essa. Imagina a tese é muito mais difícil. Quando você aprende isso, você fala assim, não posso fazer direto o doutorado, não, tem que dar um tempinho, senão é difícil. As pesquisas stricto sensu, né, a dissertação e a tese, exigem um trabalho próprio do pesquisador, desenvolvimento de metodologia de análise diferenciada, baseada em outras existentes, mas com um viés novo e inovador. Você pode reparar que toda dissertação e toda tese, ela tem um esqueminha, ela começa com um desenho. O próprio pesquisador faz um desenho, um gráfico, né? Resumindo o formato da pesquisa dele para outra pessoa entender, olhar e entender. Dá para não precisar nem ler e entender. Você vai ver isso em vários trabalhos, tá? Então, o Felipe está perguntando para o Pedro se ele quer entrar no grupo dele. Quer, Pedro? Responde aí, beleza? Ou então sim ou não. Vê aí, tá? Fica a teu critério. Então, último slide, tá? A gente fala... perdão, penúltimo, tem mais um depois. Então, você tem a tese, está vendo? Ela está num nível muito superior à dissertação, que, por sua vez, está num nível superior às monografias e aos artigos, tá? Enquanto que a monografia do artigo está aqui, você está subindo um degrau a mais para a tese, um degrau a mais para a dissertação e um degrauzão a mais para a tese, tá? A verdade é isso aí, tá? Esse é o nível para você não esquecer, para você ver que não precisa você não é tão exigido assim, você tem exigência, mas não é tão exigido quanto uma dissertação, uma tese. Então, não pensa fazer a tese, não. Não pensa fazer a dissertação, que às vezes o aluno mira nisso e não consegue fazer nada, tá? Tenta fazer o teu trabalho, no tempo que você tem, tá? O melhor que você pode fazer no tempo que você tem. Senão você fica desestimulado, você se desmotiva, você chuta o balde e não faz nada, tá? A verdade é essa. Já conheci vários alunos que aconteceram isso. Alguns eu consegui reverter, que eu conversava com eles, ligava, marcava a reunião para conversar, para ver se o aluno saía, né? Porque ele desmotiva. Professor, vou fazer semestre que vem, não aguento, não estou aguentando. Então, eu falava assim, não, cara, o nível de expectativa que você está muito alto, abaixa, né? Abaixa a crista um pouco, vamos fazer o que dá para fazer. E aí fazia um trabalho belíssimo, um trabalho maravilhoso, entendeu? Que podia até ser considerado uma dissertação, mas por quê? Porque ele relaxou, né? Às vezes você quer fazer gol, vamos dizer assim, só que você é o goleiro, quer fazer gol. Não, tu tem a tua função, faz a tua função bem feita, é melhor do que você tentar fazer a função do outro e se dar mal, tá? Então, conceitos, teorias e paradigmas. Vou terminar a aula no paradigma, que foi o que a gente falou. Só para você saber o que é paradigma, eu vou até adiantar, depois eu vou falar de teoria e de conceito, tá? O que é um paradigma? Olha só, o paradigma são as realizações científicas que são universalmente reconhecidas, que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade praticante de uma ciência. Ou seja, você vai analisar determinado fenômeno à luz de determinados trabalhos, determinados artigos, determinadas metodologias que já existem. É como se fosse um trilho. Eu já criei um trilho para você seguir, tá? Então, você vai analisar segundo esse trilho, segundo essa forma de ver, esse paradigma. Você está analisando segundo aquilo. Thomas Kuhn falou bastante sobre isso. Ele fala que, vamos dizer, a mudança ele vem da troca de paradigma. Quando você tem uma troca de paradigma que, às vezes, um autor desencadeia. Às vezes, um autor que segue o modelo, ele coloca uma coisinha a mais e aquela coisinha faz mudar. Os modelos administrativos, né, que vieram de base teórica, às vezes um autor vinha com um negocinho de nada e aquilo ali era a faísca que botou tudo para incendiar. Eu gosto muito do Kaplan e Norton, porque eles, em 95, falaram que o que todo mundo já falava, só que eles botaram no papel e botaram uma coisinha a mais. E aquela coisinha a mais é um método que até hoje é usado em planejamento em tudo quanto é empresa. Foi um trabalho que saiu de uma faculdade, né?
Um era o aluno, o outro era o professor, orientador. Os dois se juntaram para fazer o trabalho, o professor era pesquisador, precisava de um trabalho, e aí o trabalho virou um livro, né? Chama-se Estratégia em Ação. O livro foi publicado em 95, o trabalho foi publicado na faculdade em 93, e até hoje não se acha um método melhor de você tangibilizar um planejamento. Surgiu de uma ideia, de um aluno e um professor, entendeu? Porque saiu um pouquinho do paradigma então existente, tá? Você vê que é uma coisa, um caso relativamente recente, né? Então, a gente viu o que é paradigma, está aqui o link, tá, do vídeo que a gente assistiu, né? E vimos esse aqui também, os macacos e o paradigma, está aqui o link que a gente assistiu. Agora eu vou falar, e eu vou começar a falar de conceito, mas eu queria agora abrir perguntando para vocês dos grupos, tá? E eu queria que você colocasse lá grupo, aí botar as pessoas do grupo, tá? E, se você já pertence ao grupo, coloca aí, por favor. Então, a Luísa colocou, eu vou chamar o grupo da Luísa, né? Ah, está sem grupo. Eu e a Isabela estamos sem grupo. Se tiver mais 2 ou 3, já vão formar um grupo. Quem mais está sem grupo, pessoal? Então, olha só. A Luísa, peraí, deixa eu ver aqui. Luísa Caetano, né? Luísa Caetano, só tem uma Luísa? Luísa. A Isabela, o Joás Vitor, o Bruno. Pô, Bruno, você é representante, cara, você já devia ser um grupo de representação daí da sala. O Gabriel, já tem um grupo aí de Gabriel, já tem 7 pessoas. Gabriel e o Pedro Henrique. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês podem formar um grupo, então, pessoal, desses 6, ó, Luísa, Isabela, Joás, o Bruno, o Gabriel e o Pedro Henrique. Pode ser? Vocês aceitam? Tem aluno aí na sala? Só tem aluno na sala. Você pode dizer não, você tem total liberdade. Não, professor. Pode dizer sim. Né? É o teu trabalho, viu, pessoal? Vale nota. É a nota principal do nosso curso, da nossa disciplina. Nível de responsabilidade altíssimo, elevadíssimo. E aí? Os professores estão mandando no chat aí, eu acho que eles toparam. Toparam? Então vai ficar... Anota aí para mim, a Luísa, né? Luísa. E mais? A Isabela. Ó, pessoal, não vai esquecer, tá? Joás. O Bruno. O Gabriel. Tem um Gabriel só aí na sala? Gabriel Soares, pronto, Gabriel Soares. E o Pedro Henrique. Pedro Henrique. Quem é o líder do grupo? Líder? Sempre bom vocês elegerem um líder, viu, pessoal? Quem será o líder do grupo? Não necessariamente o trabalho vai ser do líder, não, tá? Estou falando, é só a pessoa que vai coordenar os trabalhos. Tem que ter algum coordenador, tá? Todo grupo tem um coordenador. O grupo sem coordenador é acéfalo, né? Todo mundo vai para um lado e ninguém vai para lado nenhum, né? Lembra dos remadores? Tem um cara que fica batendo bumbo. Por quê? Para todo mundo ir para a mesma direção. Se o cara não bate o bumbo, um vai virar o barco para cá, o outro vai virar para lá, o barco não sai do lugar, tá? Quem vai ser o líder? Professor, a Luísa Caetano falou que ia ser a líder. Então, a Luísa Caetano é a líder. Luísa... Viu, pessoal? Do jeito que eu fiz aqui, ó, eu queria que vocês fizessem. Luísa Caetano. Caetano é a líder. Ó, do jeito que eu fiz aqui, eu queria que vocês fizessem, tá? Vamos ver aqui como é que eu fiz. Tá, ó, tá bom. Pode ser assim, do jeito que o Bruno... Ah, o Bruno já tinha posto. Tem Danilo também? Não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Peraí. Então eu botei errado. Eu acho que tem 2 Brunos. Ah, tem 2 Brunos. É o Bruno Diniz, tá bem? Beleza. Bruno Diniz. Perfeito assim, gostei muito, viu? A Júlia botou assim, o Bruno botou assim. Aqui no da Júlia já tinha posto, né? Já botou aqui embaixo. Todos com líder, tá, pessoal? Todos com líder, certo? Coloca a pessoa que é o líder, que o líder é aquele que vai organizar o serviço. Se não tiver organizador, estou falando sério, palavra comprovada, tá?
quando não tinha organizador, sempre dava rolo. Sempre dá rolo, tá? Então tem que ter alguém para organizar e os outros têm que respeitar as decisões. As decisões são tomadas em grupo, mas o líder fica responsável pela decisão, ele que vai cobrar, né? Todo mundo concordou, então ó, vai ser assim, você vai pegar... E, claro, se alguém não fizer a parte dele, você vai tentar resolver como líder. Se você não conseguir resolver, você vai trazer para mim. Eu vou resolver, tá? Então, só estou falando, não deixa para fazer isso no dia da apresentação do trabalho, pelo amor de Deus, porque aí não tem jeito, né? Aí eu vou ter que tomar outras decisões que talvez não sejam as mais apropriadas. O ideal é, está acontecendo isso, professor, tá, então vamos conversar com a pessoa, tenta conversar, tenta dissuadir a pessoa, não, vamos fazer de outro jeito, isso aqui. Se não tiver jeito, você traz para mim. Aí eu vou conversar com a pessoa, se não tiver jeito, eu converso com um grupo e com a pessoa, tá? Mas a ideia é a gente tentar solucionar, tá? É claro, eu estou dizendo isso, mas às vezes não acontece nada, às vezes está tudo certo, tá? Às vezes não, a gente tem que se preparar para o melhor e para o pior. Pessoal, só tem 2 grupos aqui, tem mais gente na sala, não tem? Tem 33 alunos, eu estou com 3 acessos, tem 30 alunos. Então, certo era ter pelo menos 6 grupos. Só estou vendo 3 aqui, e os outros estão sem grupo? Ó, eu vou falar o nome dos grupos, tá, pessoal? Eu peguei aqui. Se você tiver grupo já, você coloca ou me corrige, tá? Por favor, tá? Então, eu peguei aqui 3 grupos. O certo era ter 5, né? Então, o primeiro grupo, vamos lá. Pelo menos 5, tá? Ih, ficou longe, ficou horrível. Então, o primeiro grupo é Bruno Leite. Ah, o Bruno Leite colocou isso. Bruno Diniz. Ah, você não está no grupo do... Bruno Leite colocou o grupo do grupo Bruno Diniz. Você não está no grupo do Bruno Diniz, não, né? Não, né? Então, o grupo é Bruno Diniz, Luiz Seabra Cruz, Luísa Bittar, Lucar, deve ser Lucas Hernani, Danilo Nomerson. É isso? Se eu falar alguma coisa errada... Isso, e pode botar o Lício também. Então, põe para mim, pega esse nome e coloca com Ulisses, tá? Vamos chamar isso aqui de grupo 1. Coloca lá, grupo 1, aí você coloca os nomes que estão aí. Só junta aqui e coloca o Ulisses, que eu teria que ter o sobrenome dele, né? Então, coloca lá Ulisses, tá? Aí tem o grupo da Júlia, que está aqui, que é a Júlia Campos, a líder. Lucas Santos, Patrícia Coátio, Paloma de Carvalho, Vitor Botelho, Juliana Luiza, ok? Grupo 2, tá legal? Grupo 2, o que mais? Grupo 3, Rafael Soares Pires, Eduardo Rodrigues, Mário Freire, Vanessa Bragança, Vitor Vicentini e Micaela Nogueira, tá? Vamos ver se tem grupo 4. O Yuri entrou naquele grupo, né? Depois tem que colocar ele lá, tá? Aqui é outro grupo, Felipe Carvalho, Felipe Damasceno, Gabriel Salgado. Pedro Isso, professor. Hã? Só que o Yuri entrou nesse grupo aí, no nosso, dos 2 Filipes, do Carvalho e o Damasceno. Você pode botar o grupo com ele, então, para ficar... Sim, sim. A gente vai colocar aqui. Para não A gente ter vai mandar. confusão, tá? Mas eu acho que ainda tem aluno de fora, não tem? Está todo mundo em grupo, pessoal? Tem alguém que não tem grupo aí entre vocês? Se acuse agora, estou sem grupo, porque a gente coloca você no grupo, tá? Certo? Não fica sem grupo, não, tá? É aquela história. A ideia é não ter trabalho individual, tá? Todo trabalho vai ter que ser em grupo, como eu falei para você, tá? Então, por favor, tá? Ah, professor, não falei não, porque eu vou fazer individual. Você vai fazer individual, sua nota vai ser prejudicada, tá? Estou falando uma boa, tá legal? A ideia é ser por quê? Porque tem a discussão faz parte do aprendizado. Se você não tiver discussão, você não vai aprender, entendeu? É um método, é uma metodologia. A gente está usando uma metodologia. Então, você tem que fazer parte do grupo. O grupo pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, né? Há uma certa flexibilidade, mas a ideia é você não fazer o trabalho sozinho, tá? Como eu falei, já falamos no início, né? Então, tá. Então, por favor, tá? Se você não estiver num grupo, tá? O Yuri botou até um foguetinho aí, né, Yuri? 3 foguetinhos, né? Ulisses, você tá em grupo? Tá, Alice, eu não vi seu nome aí, não, tá? Ah, você está entrando agora no WhatsApp? Ah, no Bruno Leite, você estava no grupo? Nem olhei, cara, não viu. Ah, não, você está no final, obrigado, tá certo, obrigado, eu vi aqui, obrigado, Bombino.
Eu olhei ali, é que eu não tinha lido esse final aqui dos grupos, tinha lido só no início. Tá ótimo. Pessoal, todo mundo está em grupo? Tem alguém fora de grupo aí? Tem, não. Está todo mundo dentro de um grupo? Ó, o Hugo Wesley está sem grupo. Tem algum grupo com 4 aí, pessoal? Tem algum grupo com 4? Não? E tem algum grupo com 5? Tem, né? O do Felipe está com 5, não está? Sim, professor. Pode colocar aí no Pode nosso. botar? Coloca ele, por favor, então, Hugo Wesley. Coloca aí, deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Aqui. Tá? E aí, para não dar... É melhor que você mesmo coloca de novo, porque aí fica fácil, eu vou recolher depois pelos nomes de quem está colocando, né? Então, é ideal que você colocou o primeiro, coloque o segundo, que eu vou pegar a última versão, tá? Perfeito. Ficou todo mundo agora tem um grupo? Por quê, pessoal? Porque na próxima aula a gente já vai começar a questão de pesquisa, ou seja, de escolha de temas, essas coisas assim. Então, o ideal é que você já chegue a uma conclusão, já comece a discutir sobre qual tema vocês vão fazer, entendeu? Começa a conversar sobre, tá? Ao assunto, fala do assunto, do macro tema, né? Fala do assunto que você vai fazer, fala qual é a ideia, de repente alguém tem experiência nessa área, uma área que alguém já pesquisou, que alguém trabalha nisso, tá? A ideia é para você começar a discutir com o grupo sobre isso, tá? Porque aí vocês vão ver que depois a ideia, essa discussão, a gente vai encaixar dentro da disciplina para já ir montando as coisas, inclusive os exercícios, a ideia é que você já monte com a tua ideia. Ou seja, o exercício de análise, tudo bem, você vai fazer análise. Mas o exercício que seja em grupo, que seja um exercício que tenha a ver com o trabalho, é como se fosse um artefato. A ideia você já vai usando e já vai encaixando dentro da ideia do grupo, dentro do tema do grupo, que vai facilitar muito a sua vida na hora de fazer o trabalho, tá? Essa é a nossa ideia, esse é o nosso planejamento. E, olha, funciona. Pelo menos tem funcionado até hoje, felizmente, tá? A ideia é essa, tá? A gente fazer... E aí o grupo já vai colocando, ou seja, você já está fazendo o trabalho, né? Aprendendo e fazendo. Eu acho que é o melhor caminho, né? Então, vamos falar um pouquinho agora que eu acho que já está... Se tiver alguém de fora, por favor, até o final da aula, se manifeste para a gente poder incluir você num grupo, tá? E põe no grupo do WPP, se tiver... Ah, do WhatsApp, tá, beleza. WPP, beleza, não conhecia essa abreviatura ainda, WPP. Então, vamos lá. Conceito, né? A palavra conceito, ela pode ser entendida como a menor unidade da abstração do pensamento humano. O que eu estou falando, pessoal? O referencial teórico. No referencial teórico é onde você vai explorar os conceitos. Você vai começar a colocar, segundo fulano, né? Sei lá, vamos botar um nome aí, estratégia, né? Segundo Kaplan e Norton, 1995, a estratégia são os caminhos para se chegar ao objetivo, ao resultado desejado pela empresa, por exemplo. Tá? Então, isso é o que é um conceito. Eu peguei um conceito de um autor, coloquei ali. Já, segundo Ansoft, 1978, né, estratégia seria os caminhos que a empresa escolhe, e, ao escolher, ela está renegando outros caminhos para se chegar ao seu objetivo principal, né? Então, você tem vários... Então, você vai discorrer, isso que a gente chama de discussão entre os autores, né? Você vai discorrer 1, 2, 3 conceitos, tá? Então, o conceito é uma palavra entendida com a menor unidade de abstração do pensamento humano, ou seja, você vai ter que falar alguma coisa. Se você vai falar sobre determinado assunto, você vai começar falando sobre as definições daquele assunto, né? O que os principais autores, né, pensam a respeito daquilo, escreveram a respeito daquilo, tá? Ah, professor, conheço o autor lá, né, de Quixeramobim, de uma cidade lá, que fez um trabalho aí e disse que o céu é cor de lilás, tá? Aí você vai falar, poxa, você pode até abordar esse cara, mas você tem que abordar as pessoas primeiro, né? Que primeiro são os autores reconhecidos naquele tema, e depois você fala, olha, mas também há opinião divergente de tal pessoa, não sei o quê, trabalho embasado em tal coisa. Você pode fazer isso, mas a ideia é que você sempre cite os principais autores de determinado conceito. Para isso, você vai ter que pesquisar, com certeza, tá? Trata-se de uma forma, o conceito trata-se de uma forma consensual de tomar determinada ideia como válida para todos. Então, o que eu faço? Para que todo mundo fique na mesma página, para que entenda a mesma coisa, todo mundo tem que conhecer determinado conceito. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei quem está lendo. A pessoa pode conhecer ou pode não conhecer. Na dúvida, o que eu faço?
eu trago aquele conceito para o meu trabalho. Então, no mínimo, o conceito mais aceito, o conceito mais conhecido do mercado, é o conceito que eu vou trazer para o meu trabalho, né? Eu não posso usar a ideia que eu não crie um conceito. Eu primeiro comece trazendo conceitos, trazendo métodos já existentes, tá? Eu posso até propor algo, mas eu tenho que partir de algum lugar. Eu não posso, né, tirar o coelho da cartola e jogar no meu trabalho. Eu tenho que dizer, olha, o coelho se esconde debaixo da cartola, não sei o quê, segundo fulano, a cartola tem que ser feita assim. E aí, daí, eu saio coelho, mais ou menos assim, tá? Então, um exemplo bobo, só para você entender. Ou seja, o conceito tem que sair de algum lugar, né? Então, tem que dizer de onde ele está saindo. E o conceito é a menor unidade de abstração, ou seja, eu tenho que sempre abordar conceito no meu trabalho, não tem como eu fugir disso, tá? Segundo Brunner e Zeltner, né, 2004, tá? O conceito é o conteúdo da consistência, representação ou ideia que é comum a um grupo de objetos, fenômenos ou relações. Por isso que a gente vai falar de paradigma, tá? Porque o paradigma é uma união de conceitos, ou seja, você vai ver que os autores, vários autores, pensam de uma mesma forma, que é chamado corrente de pensamento. Vários autores pensam daquela forma. E, às vezes, eu tenho uma corrente divergente, ou seja, outros autores que pensam de outra forma, tá? Quando eu tenho determinado assunto polêmico, eu tenho duas ou mais correntes divergentes, ou seja, que pensam coisas completamente diferentes. Quando as correntes são convergentes de pensamento, eu não preciso abordar todo mundo, a corrente é convergente. Quando eu tenho visões divergentes, eu tenho que abordar as duas, por quê? Porque eu tenho uma hipótese, a ideia é que a minha hipótese seja a favor de um lado e contra o outro, ou a favor de outro e contra aquele, tá? Então, quer dizer, a minha hipótese, né, ela vai falar, eu vou ter que comprovar a hipótese à luz de alguns autores. A gente vai falar mais disso, mas só para você entender a importância do conceito. Eu não posso ter um trabalho monográfico qualquer, seja dissertação, seja tese, ou uma monografia, um artigo, sem ter algum tipo de conceito. Por isso que todos esses trabalhos têm referencial teórico, para nesse lugar específico, abordar os conceitos e, claro, usando uma metodologia chamada que eu estou dialogando em um autor e outro, ou seja, cada autor está falando o seu conceito e eles são complementares, ou seja, estão sequenciados. A gente vai falar disso mais adiante. Eu tenho que aparar meu bigode. O bigode está começando a... Eu fiquei muitos anos sem usar, né? Agora voltei a usar, está incomodando. Então, só para você entender, tá, que tem toda uma metodologia para fazer isso, que a gente vai ver de acordo com o seu trabalho. Mas, normalmente, os referenciais teóricos são muito parecidos, né? A questão é você não botar uma coisa solta, ou seja, você tem que complementar com algumas palavras suas, de forma que você consiga ligar esses conceitos, tá? De forma que exista uma sequência lógica, tá? Então, por exemplo, se eu vou falar de capitalismo, tá? Eu vou falar primeiro que existem correntes de pensamento financeiro no mundo, que existem, que surgiram do mercantilismo e não sei o que lá, da época dos mercadores genoveses, tá? E aí eu estou falando, finalmente eu vou chegar e vou falar. E aí da era feudal foi para a era tal, historicamente fulano diz que da era feudal os mercadores começaram a criar uma burguesia, não sei o quê, que gerou o capitalismo. Então, eu tenho que chegar e contar uma sequência lógica até chegar no conceito. Eu não posso chegar... O capitalismo é isso, né? Eu tenho que ter uma abertura, ou seja, uma entrada, né, antes de chegar no principal que eu quero, tá? Então, a gente vai falar mais disso adiante, mas só para você entender que o conceito ele é muito importante, mas não é o conceito sozinho lá largado, mas é o conceito sequenciado logicamente no trabalho, tá? Os conceitos funcionam como filtros para que a nossa mente possa processar, analisar e armazenar as informações. Então, é como se eu fosse botar um binóculos, né? Então, eu estou olhando aquele trabalho à luz dos conceitos que eles apresentam. Eu posso ter várias visões a respeito de determinado tema, mas o autor está dizendo, não, mas nesse trabalho a minha visão é essa, entendeu? E eu estou indo naquela direção, tá? Só para você entender a importância, né, do conceito. Uma teoria, tá? Uma teoria é algo mais complexo. A teoria pode ser entendida como vários conceitos subordinados a um conceito superior ou várias leis subordinadas a uma lei superior. Então, o que eu tenho? Eu tenho um conceito principal, tá? Conceito principal aqui, certo?
E, baseado nesse conceito, eu tenho outros conceitos que complementam esse conceito de alguma forma. Então, existe uma relação entre esses, tá? Ou leis, ou conceitos, né? Ou alguma coisa, tá? Que você vê. Para entender isso, eu preciso entender isso. Então, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. E aí, esse grupo de coisas, eles fazem quase que como se fosse um habitat, ou seja, eu consigo pegar o que eu estou estudando, o meu objeto de pesquisa, e ancorar nisso. Isso é uma teoria, tá? Uma teoria que eu posso comprovar, que eu posso refutar, que eu posso chegar a essa conclusão baseado nesses vários conceitos. Então, um conjunto de conceitos, né? Entremeado com leis, com coisas que, ou seja, que expliquem umas às outras, eu tenho uma teoria. A teoria, né, normalmente, ela é alcançada em teses, ou seja, a tese, eu gero uma teoria para... Eu consigo, né? Eu monto uma teoria, eu pego uma teoria já existente e tento desmontar ela, vamos dizer assim, à luz de outros conceitos. Então, a tese faz isso. A dissertação, eu pego uma teoria e dou um outro foco, ou até acrescento mais alguma coisa na teoria, ou simplesmente vejo um olhar diferente na teoria. Já numa monografia, eu só abordo a teoria já existente, né? E, à luz daquela teoria, eu faço uma pesquisa empírica, né? Uma pesquisa exploratória, e eu trago aqueles dados à luz daquela teoria para exame, né, de todos. Lembrando que o processo científico, tá? O grande lance do processo científico, o que é? É você trazer as coisas, né, de forma que todo mundo entenda, de uma forma clara. Por isso que você tem uma metodologia. Ou seja, esse método, que muito aluno acha que é chato, que não sei o quê, o que acontece? É uma forma de você dar uma certa uniformidade a trabalhos que seriam completamente diferentes. Então, aquela pessoa que está acostumada a ler, né, por exemplo, eu estou acostumado a ler monografia, acostumado a ler dissertação, já li algumas teses, né? Já usei algumas teses no trabalho também. O meu foco maior é dissertação e monografia, de pós e de graduação. O que acontece? Eu já pego um trabalho, já leio, né? Se eu não tiver tempo para ler todo, eu já leio em alguns lugares e já sei se eu vou me aprofundar no trabalho ou se não, se o trabalho está bom, está ruim. Eu já tenho alguns lugares que eu olho. Eu já olho na introdução, de repente, olho no resumo, na introdução, olho na conclusão, vejo assim, vale a pena olhar dentro? Tem trabalhos que eu só olhando aquilo ali, eu já sei que o trabalho não está legal, tá? Às vezes eu olho, não, o trabalho está legal, aí eu vou olhar dentro, vejo uma série de coisas, ou seja, a leitura que um pesquisador faz, ele é um pouco diferente de um leigo. O leigo vai ler tudo, né? O pesquisador ele vai ler os pontos principais, como um resumo, vai falar assim, pô, é bacana, como é que ele provou isso? Aí ele vai olhar lá dentro, vai verificar a pesquisa, então ele vai ter uma sequência de um olhar diferenciado, né? E, é claro, de primeira, vai ter alguns critérios, né? A partir daqueles critérios, ele vai validando o trabalho até chegar no final e dizer, esse trabalho é muito bom, esse trabalho é bom, esse trabalho é razoável, esse trabalho podia melhorar, esse trabalho tem que melhorar muito, esse trabalho não ficou legal, entendeu? Então, você tem vários critérios, e aí você, olhando aquilo, a gente vai falar desses critérios mais adiante, tá? Fica calmo, tranquilo. E o objetivo dessa disciplina também é você fazer um filtro no teu trabalho. Você vai gerar o trabalho e vai fazer um pequeno filtro, né? E, ou seja, você já vai mandar a bola redonda já para o teu orientador, né? A ideia é que o orientador já vai receber e falar, pô, o trabalho está muito bom, você já fez o filtro, você já fez a análise. A ideia é que eu te preparar para essa análise. Eu preparando você para a análise, você vai escrever melhor. Você vai fazer um trabalho melhor, entendeu? Então tá. A gente falou o que era paradigma, né? Fiz até o trilho, mas só para você entender que a gente vai um pouquinho além, tá? O que acontece? O paradigma é um padrão comportamental, uma forma de observar, tá? Um determinado fenômeno do mesmo modo. Então, o que acontece? Eu tenho um fenômeno, eu podia olhar de várias formas diferentes. Só que eu tenho vários autores que falam, explicam aquele fenômeno de determinada forma, né? Então, eu começo a olhar aquele fenômeno no binóculo daqueles outros autores, ou seja, dizem, aquele fenômeno é isso, isso, isso. Aí eu já vou com um preconceito a respeito daquele fenômeno. E aí, o que eu estou esperando a encontrar determinada coisa, por quê? Porque existe um paradigma, ou seja, uma forma de pensar que é dominante na academia, ou seja, no meio científico. Então, isso facilita uma série de coisas, mas também dificulta uma série de coisas que a gente vai ver aqui, tá? Thomas Kuhn, ele diz que a ciência progride a partir das mudanças dos paradigmas, ou seja, quando muda um paradigma, é que a ciência mudou. E o que muda o paradigma? Um artigo científico.
Às vezes, um artigo científico, uma tese, né, uma dissertação, pode mudar um paradigma então reinante, desde que devidamente comprovado, né? Um paradigma é uma crença, às vezes não se sabe nem de onde ela vem. Ó, pessoal, se estiver no horário, dá presente aí, tá? Dá presente aí no horário. Eu vou saber que está acabando, tá? Não deixa de dar presente, não. Eu acho que é 10h40, não é isso? 10h40, né? Ou 10... Exatamente, professor. Aí no horário, faltando 5 minutinhos, coloca o presente lá. Então, paradigma é uma crença, às vezes não se sabe nem de onde vem, mas é algo que se acredita como sendo verdade e não tende a ser questionado. Vou contar a história. Eu sempre gosto de contar a história. Eu comecei o meu curso de administração na UFRJ, acho que eu comentei com vocês, e por razão de trabalho eu acabei tendo que trancar o curso e fui para outro lugar, longe, né? Por causa de trabalho. E aí o que aconteceu? Mas eu estudei na UFRJ, tinha um professor que eu gostava muito, era na Praia Vermelha, lá do Rio. Só que esse professor, o primeiro impacto que eu tive com ele foi péssimo, né? Porque ele era um cara completamente diferente dos outros. Ele era completamente diferente. Ele andava esporte, todo mundo andava bem vestido, terno, isso aqui, ele andava bem esporte, e chegava num carrão, ele chegava só em carro importado, em carro antigo, e o cara vinha, ele não dava, todo mundo, professor, enchia o quadro de coisa, ele não enchia. Ele só chegava na frente e falava, ele mal tocava no quadro. E mandava pesquisa para a gente o tempo todo. E uma das pesquisas que ele mandou, eu nunca mais esqueci, ele era um professor de OSM, Organização, Sistemas e Métodos, ou seja, o currículo antigo, o currículo que eu fiz, né? E aí ele virou e falou assim, vamos fazer uma pesquisa sobre a mudança de paradigma no Carnaval Carioca. Eu falei, cara, o que isso tem a ver com organização, sistemas e métodos? Não tem nada a ver. Então, cara, eu fiquei meio assim, sabe? Fiquei grilado. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui para casa, falei, não, vou fazer o seguinte, vou dar o beneplácito da dúvida para ele. Eu vou pesquisar o que é paradigma, o que é mudança de paradigma, e vou ver se isso tem a ver com a SM ou não. E aí eu comecei a pesquisar, não encontrei, tá? Eu achei a mudança do Carnaval Carioca, que era um carnaval de rua, um carnaval popular, e virou um carnaval de super escolas de samba, com dinheiro do Estado injetado, uma série de coisas. O dinheiro do Estado não era suficiente, eles pegavam dinheiro de banqueiro de bicho para incrementar. Quer dizer, mudou muito. Se você pegar o carnaval dos anos 50, anos 60 e pegar os anos 80, 90, é outro completamente diferente, né? Virou uma indústria turística. E aí ele virou, tudo bem, eu achei a mudança de paradigma, mas não entendi o que isso tem a ver com organização, sistemas e métodos, né? Aí eu fiz o trabalho não ficou ruim, ficou bom, do jeito que ele queria. E aí ele fez uma pergunta, pessoal, ele fez a pergunta que eu ia fazer para ele. O que essa mudança de paradigma tem a ver com organização, sistemas e métodos? Ninguém na sala respondeu. E ele respondeu, falou, olha, uma empresa é de um jeito, e aí muda a forma de pensar do administrador da empresa, e aí ele quer mudar a empresa. Só que a empresa já tem um paradigma, já tem uma crença, já tem uma forma de agir que tem que ser mudada. Como é que você muda? Você muda trocando as pessoas, você muda dando curso, você muda... Então, eu achei bacana, porque ele extraiu algo importante de algo que, a princípio, não tinha nada a ver. Então, eu aprendi muito a raciocinar na abstração, por causa desse professor. Mudou um paradigma, mas levou muito tempo para mudar. Um paradigma você não muda de um dia para a noite, né? Paradigma em ciência é o composto de suposições teóricas gerais e de leis e técnicas que são adotadas pela comunidade científica específica. Então, o paradigma é algo muito importante para a ciência, é algo vital para a ciência, tá? Pessoal, uma coisa que eu vou ficar observando, tem gente que dá presente e sai da sala, tá? Eu vou acabar fazendo o seguinte, eu vou dar presente no último minuto final, se continuar assim, tá? A gente tem que, né, dar presente, mas fica até o final. Não é porque você deu presente que você vai sair da sala. Por favor, tá? Uma boa. Quem já saiu, faz um comentário, tá, pessoal? Todo mundo é adulto aqui, vamos, né? Beleza, tá? Um paradigma influencia a visão que você tem de algum objeto de pesquisa. Porque você olha aquele objeto de pesquisa daquela forma. Se você mudar a forma de você olhar, você vai olhar ele diferente. Por isso que um determinado autor, tá? Que eu digo que é a vedete de vários alunos, que esse aqui, né? Freirenbend, ele defende que não há um modelo científico universal que seja histórico, ou seja, cada tempo
aquela sociedade ela está ligada a um modelo científico, né? Ou seja, o americano tem um modelo científico, o brasileiro tem outro modelo científico, o australiano, e isso é compartilhado. Mas, apesar de ser compartilhado, não é universal. Existem alguns aspectos que são meio específicos, né? De cada povo, de cada sociedade, né? Então, ele defende o quê? Um pluralismo metodológico, ou seja, você tem várias metodologias diferenciadas para você olhar para o mesmo objeto. Então, ele fala sobre anarquia, mas ele fala anarquia em quê? Em você pensar fora da caixa e você descobrir um método novo, baseado no método já existente. Muita gente mistura o que ele fala, né? Então, esse cara, ele é um cara, eu acho brilhante, mas quando você lê o livro dele, você acha ele brilhante. Quando você ouve alguém falar, você pensa que ele está falando isso, mas ele não fala. Ele fala sobre uma visão diferenciada sobre o objeto. Se você não ficar, vou usar o método que já existe, mas vou tentar propor alguma coisa nova, que é justamente o que a tese se propõe a fazer. Já o Lakatos, que ele é muito, se você pegar trabalhos assim de educação, trabalhos que falam de pesquisa, você vai ver muito esse autor. O Popper e o Lakatos estão com presença garantida, o Kuhn também. A ciência progride pela substituição de teorias ou programas científicos, devendo esses ter coerência e que leva à descoberta de novos fenômenos. O conhecimento é formado por um conjunto de teorias e pesquisas. E o Popper, o caracteriza o saber científico, é a possibilidade de provar que uma teoria científica não é equivocada, substituindo-a por uma melhor. Tá? Pessoal, tinha mais um filminho, tá? Esse filminho eu vou deixar para passar na aula que vem, porque não dá tempo, tá? Não vou querer que você fique além do horário. Na aula passada, eu fiquei 3 minutos a mais com vocês, então estou liberando vocês 3 minutos antes, como a gente combinou. Tá legal? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Até a aula que vem.